Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, como é que vocês estão? Que bom a gente poder continuar a leitura bíblica. Nós vamos ler hoje Números 25 e 26, Salmo 72 e João 4. Mas antes da oração, queria agradecer por algumas mensagens que recebi alguns dias atrás, por conta de uma mensagem que eu postei no grupo, dizendo que eu percebi uma diminuição, né, na frequência das visualizações. Isso indica que alguns dos que começaram a jornada conosco ou não tem mantido, né, ou está muito atrasado. E aí eu joguei uma pergunta, né, como que a gente pode estimular uns aos outros aí para a gente poder dar conta realmente de continuar até o final, né? E aí recebi algumas mensagens e tudo mais, algumas pessoas dizendo que estão atrasadas, mas que não perderam o desejo e que querem atualizar, né, a planilha para conseguir estar junto. Então, fiquei muito feliz, né? Gostei da mensagem do Guilherme também, dando algumas ideias. Eu ainda não vi o link, eu vou ver direitinho, qualquer coisa até passo aqui, mas a ideia dele é basicamente assim, a gente criar uma espécie de um jogo em que a gente vai avançando, né, e, e cumprindo etapas, e isso vai mostrando, né, o caminhar aí, a evolução do nosso trajeto, né. Quando eu criei essa planilha aqui, inclusive, eu tive mais ou menos essa ideia, né. Se eu diminuir aqui, por exemplo, né, se você vê menorzinho, perceba aí que, tá vendo? Linha por linha você vai criando um caminho e aí você vai marcando um xizinho ou colorindo, né, essa coluninha aqui e a coisa vai sendo completada. Mas a planilha que ele mostrou, pelo que eu entendi, ela é mais interessante, né? Eu vou dar uma olhada depois, tá bom? Mas, enfim, uma coisa que minha mãe falou também, né, que era interessante na pandemia, era a interatividade. A gente tinha lives e aí dentro do chat as pessoas se comunicavam, falavam alguma coisa, né? E realmente esse método é interessante, mas ele não tem a interatividade. É mais eu falando e vocês ouvindo. Os comentários é que às vezes geram, né, alguma dúvida, alguma coisa que a gente interage ali, mas eu vejo pouca interação entre vocês. Eu acho que isso realmente, se houvesse, acabaria sendo um estímulo mútuo, né, a continuação do projeto. Então, mas enfim, só agradecer mesmo as mensagens, tá? É, tem também dos que eu tomo conhecimento, né? Eu não sei de vários, mas a Rafafis, não sei se esse é o nome dela exatamente, mas ela começou bem depois e ela foi assistindo 2 vídeos por dia, diariamente e tal, e agora ela alcançou a gente, vai continuar junto aí. Foi muito bom, graças a Deus por cada um de vocês que tem acompanhado, que tem me mandado mensagens. Eu louvo a Deus por isso. É um projeto despretensioso, é um projeto que, na verdade, é, entre aspas, um pouco até egoísta, porque é uma maneira de eu me forçar a ter uma rotina de leitura bíblica, né? Porque essa é uma luta para mim, infelizmente eu reconheço isso. Então, ter essa, entre aspas, obrigação, né, de gravar um vídeo, de ler a Bíblia e comentar sobre ela, tem me feito muito bem. E eu vejo nisso o meu ministério, né? Eu conto como um trabalho, como parte do meu ministério pastoral, de discipulado, inclusive, porque vários de vocês estão aprendendo, eu percebo que vocês estão sedentos de aprender. Vários de vocês nunca leram a Bíblia, estão lendo comigo. E é uma responsabilidade assim muito grande e um prazer enorme, um privilégio, né, poder estar servindo vocês nessa área. Então eu fico extremamente feliz, né? A Adriana, por exemplo, que é a esposa do Sérgio, que é membro da nossa igreja agora, eu a batizei e ela tem o desejo de ler a Bíblia e já vinha lendo, né, orientando ela no ano passado e agora ela tem acompanhado. Então é muito legal,
tá? É um discipulado mesmo, que é basicamente o que Felipe fez com o eunuco, lá em Atos capítulo, puxa, falhou aqui, não sei se é o 5 agora, depois você procura. Mas é basicamente isso. O Filipe ele explicou as escrituras para o eunuco e o eunuco se converteu ao Senhor, entendeu o Evangelho. Então essa tem sido uma missão dura, difícil, mas muito recompensadora, né? Eu agradeço a Deus por estar servindo vocês nessa área. Que Deus abençoe muito cada um. Tá bom? Bom, vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Pai, pela oportunidade de mais uma vez nos voltarmos à Tua Palavra e pedimos, Senhor, pela Tua misericórdia, o Senhor venha nos ensinar e abrir o nosso coração para o entendimento, para a aplicação da Tua Palavra na nossa vida. Transforma, Deus, o nosso coração, nossos sentimentos, nossos valores, Pai. Substitui, ó Deus, tudo que te desagrada na nossa vida por tudo aquilo que é o Teu prazer, que queremos te agradar e te honrar em tudo. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Números 25. Quando Israel estava em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios oferecidos aos seus deuses, e o povo comeu a carne dos sacrifícios e adorou os deuses dessas mulheres. Assim, quando Israel se juntou ao culto a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. O Senhor disse a Moisés: reúna todos os chefes do povo e enforque-os diante do Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se afastará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal-Peor. Naquele momento, eis que um homem dos filhos de Israel trouxe para sua tenda uma mulher midianita à vista de Moisés e toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, seguiu o homem israelita até o interior da tenda e com a lança atravessou os dois, tanto o homem israelita quanto a mulher midianita, pelo ventre. Então a praga cessou entre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Então o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo no meio deles. Assim que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, diga: eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porque teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. O nome do israelita que foi morto, isto é, que foi morto com a mulher midianita, era Zinri, filho de Salu, chefe da casa paterna dos Simeonitas. O nome da mulher midianita que foi morta era Cosbi, filha de Zur, chefe do povo da casa paterna entre os midianitas. O Senhor disse a Moisés: atormentem e ataquem os midianitas, porque eles atormentaram vocês quando os enganaram no caso de Peor e no caso de Cosbi, filha do chefe dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga do caso de Peor. Estou aqui um pouco na dúvida, mas eu não sei se está em outro texto, se está aqui. Agora, pode ser que não tenha nada a ver com o que eu vou falar, mas eu não estou me lembrando com exatidão. Mas me parece que Balaão, que foi aquele profeta lá, que foi contratado lá para amaldiçoar o povo e não conseguiu, né, porque Deus o impediu de amaldiçoar o povo. Me parece que foi ele quem incentivou
essa questão das mulheres moabitas a se oferecerem para os israelitas e os chamarem para esse culto, essa adoração idólatra. Inclusive aqui Apocalipse 2,14 diz assim, ó, tenho porém contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Então eu não estou viajando, é isso mesmo. Só que eu não sei onde está aqui em Números, não sei se está em outro texto, agora eu estou na dúvida. Mas toda essa situação aqui do capítulo 25 foi promovida por causa de Balaão. Balaão que pronunciou aquelas bênçãos, mas ele não era um profeta de Deus. Ele não era um homem consagrado a Deus. Ele foi usado por Deus para pronunciar palavras de bênção a Israel, mas ele não tinha nenhum compromisso de adoração exclusiva ao Deus vivo. E ele então incentiva, quer dizer, uma maneira de o diabo, né, muitas vezes afetar ou desonrar a Deus é levar o povo de Deus ao pecado. E é o que aconteceu aqui. Essas mulheres convidaram os homens para sacrificar, para participar, se prostituíram e acabaram atraindo a ira de Deus, e Deus manda enforcar, Deus manda matar. E aí esse homem aqui, o Finéias, ele, por zelo ao Senhor, ele vai, ele toma uma lança e ele mata logo o casal ali, o homem com a mulher midianita. Então é algo terrível, né? E aqui Moabe, né, descendente, os moabitas, os midianitas também, se eu não estou enganado, eles são descendentes ali de Ló, sobrinho de Abraão, que teve filhos, esses dois filhos com as suas filhas, fruto de um incesto. A gente já leu esse texto lá atrás. Esses povos, eles vêm a ser inimigos de Israel. Bom, vamos continuar aqui. Passada a praga, o Senhor falou a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão, dizendo: levantem o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todos os que em Israel foram capazes de sair à guerra. Assim, nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar falaram aos chefes de Israel, dizendo: contem o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor havia ordenado a Moisés e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Rúben, o primogênito de Israel, filho de Rúben, de Enoque, a família dos Enoquitas, de Palu, a família dos Paluitas, de Esrom, a família dos Esronitas, de Carmi, a família dos Carmitas. São essas as famílias dos Rubenitas, e deles foram contados 43.730. O filho de Palu, Eliabe. O filho de Eliabe, Nemuel, Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, são os que foram eleitos pela congregação e que se rebelaram contra Moisés e contra Arão no grupo de Corá, quando se rebelaram contra o Senhor. A terra abriu a boca e os engoliu em Corá, morrendo aquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens. E isso serviu de advertência. Mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Jamim, as famílias dos Jaminitas, de Jaquim, a família dos Jaquinitas, de Zera, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saulitas. São essas as famílias dos Simeonitas, um total de 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas famílias, de Zefon, a família dos Zefonitas, de Agi, a família dos Agitas, de Suni, a família dos Sunitas, de Osni, a família dos Osnitas, de Eri, a família dos Eritas, de Arodi, a família dos Aroditas, de Areli, a família dos Arelitas. São essas as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contados, num total de 40.500. Os filhos de Judá, Er e Onã, mas Er e Onã morreram na terra de Canaã. Assim, os filhos de Judá foram segundo as suas famílias: de Selá, a família de Selaitas; de Pérez, a família dos Perezitas; de Zera, a família dos Zeraitas. Os filhos de Pérez foram Esrom, a
família dos Esronitas, de Amu, a família dos Amulitas. São essas as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, num total de 76.500. Os filhos de Sacar, segundo as suas famílias, foram de Tola, ou Tola, família dos Tolaitas, de Pulva, a família dos Puvitas, de Jazube, a família dos Jazubitas, de Sinron, a família dos Sinronitas. São essas famílias de Sacar, segundo os que foram deles contados, no total de 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram de Sered, a família dos Sereditas, de Elon, a família dos Elonitas, de Jaleel, a família dos Jaleelitas. São essas as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram deles contados, no total de 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram de Maquir, a família dos Maquiritas, e Maquir gerou Gileade. De Gileade, a família dos Gileaditas. São estes os filhos de Gileade. De Jézer, a família dos Jezeritas. De Eleque, a família dos Elequitas. De Asriel, a família dos Asrielitas. De Siquém, a família dos Siquemitas. De Semida, a família dos Semidaitas. De Éfer, a família dos Eferitas. Porém, Zelofeade, filho de Éfer, não tinha filhos, somente filhas. O nome das filhas de Zelofeade foram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. São estas as famílias de Manassés. Os que foram deles contados foram 52.700. São estes os filhos de Efraim, segundo as suas famílias. De Sutela, a família dos Sutelaitas. De Bequer, a família dos Bequeritas. De Taã, a família dos Taanitas. São estes os filhos de Sutela. De Herã, a família dos Eranitas. São essas as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, num total de 32.500. São estes os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. De Belá, a família dos Belaitas. De Asbel, a família dos Asbelitas. De Airão, a família dos Airamitas. De Sufã, a família dos Sufamitas. De Ufã, a família dos Ufamitas. Os filhos de Belá foram Arde e Naamã. De Arde, a família dos Arditas. De Naamã, a família dos Naamanitas. São estes os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Os que foram descontados foram 45.600. São estes os filhos de Dan, segundo as suas famílias. De Suão, a família dos Suamitas. São estas as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram deles contados, foram 64.400. Os filhos de Ásia, segundo as suas famílias. De Imna, a família dos Imnaitas. De Isvi, a família dos Isvitas. De Berias, a família dos Beriaitas. Os filhos de Berias foram Éber, a família dos Eberitas. De Malquiel, a família dos Malquielitas. O nome da filha de Ásia foi Sera. São essas as famílias dos filhos de Ásia, segundo os que foram deles contados, um total de 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. De Jazeel, a família dos Jazeelitas. De Guni, a família dos Gunitas. De Jézer, a família dos Jezeritas. De Silém, a família dos Silemitas. São estas as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias. Os que foram deles contados eram 45.400. São estes os contados das famílias de Israel: 601.730. Ufa! Ler esse censo não é fácil, né? Você já pegou um censo do IBGE para ler? Eu já fiz uma pesquisa, mas eu não li todo, né, o censo, mas realmente é difícil. Vamos lá? O Senhor disse a Moisés: a estes se repartirá a terra em herança, segundo o censo. A tribo mais numerosa você dará herança maior, e a pequena você dará herança menor. A herança será dada a cada tribo em proporção ao seu número. Todavia, a terra será repartida por sorteio. Eles a herdarão segundo os nomes das tribos de seus pais. A herança deles será repartida por sorteio entre as tribos maiores e menores. São estes os que foram contados dos levitas.
segundo as suas famílias. Apenas um detalhe aqui para ficar bem claro, né? A divisão das terras, a gente vai ver mais disso para frente, mas deveria haver proporção. Quanto maior a tribo, maior a quantidade de terra. Quanto menor a tribo, menor a quantidade de terra necessária. E o sorteio, né, deveria acontecer para eles terem as terras. Isso vai aparecer de novo mais para frente. São esses os que foram contados dos levitas segundo as suas famílias. De Gerson, a família dos gersonitas, de Coate, a família dos coatitas, de Merari, a família dos meraritas. São essas famílias de Levi, a família dos libinitas, a família dos hebronitas, a família dos malitas, a família dos muzitas, a família dos coraitas. Coate gerou Anrão. A mulher de Anrão chamava-se Joquebede, filha de Levi, a qual lhe nasceu no Egito. De Anrão, ela teve Arão, Moisés e Miriam, irmã deles. A Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Nadab e Abiú morreram quando levaram fogo estranho diante do Senhor. A gente já leu essa história. Dos levitas foram contados 23.000, todos os homens de um mês de idade para cima. Eles não foram contados entre os filhos de Israel, porque não lhe foi dada herança com os outros. Então, os levitas não estavam naquele censo anterior. Por quê? Porque eles não vão herdar terra separada para eles. Eles vão estar espalhados nas tribos. São estes os que foram contados por Moisés e o sacerdote Eleazar, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto a Jordão, junto do Jordão, na altura de Jericó. Entre estes, porém, não havia nenhum dos que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão quando levantaram o censo dos filhos de Israel no deserto do Sinai. Então, olha que interessante. Eles estão falando desse censo que está sendo feito aqui nas campinas de Moabe. E olha o detalhe aqui, ó. Não havia nenhum dos que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão quando levantaram o censo dos filhos de Israel no Monte Sinai. Então, aquele primeiro censo no Monte Sinai, né, deu um certo número, agora deu um outro número, né? Se não me engano, é bem semelhante, em torno de 600 e poucos mil aí. Mas são dois censos distintos. E quem fez agora junto com Moisés foi Eleazar. E naquele primeiro foi Arão. Arão aqui já não está vivo mais. Porque o Senhor tinha dito a respeito deles, olha só, que certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou a não ser Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Esses detalhes são interessantes, lembra disso? Quando eles foram espiar a terra e voltaram com o relatório, Caleb e Josué foram otimistas, no sentido de que acreditaram na palavra de Deus, que conseguiriam derrotar, mas todo o povo seguiu a linha de raciocínio dos outros 10 espias, falaram, não, a gente não tem condições de ir. E aí Deus sentenciou todos eles, vocês não vão entrar na terra, vocês vão passar 40 anos, vocês vão morrer e os filhos de vocês é que vão herdar a terra. Os únicos que vão continuar vão ser Caleb e Josué. Até Moisés vai ser privado de entrar na terra, né? Os únicos daquela primeira geração que vão entrar na terra são Caleb e Josué. Ok? Bom, vamos aqui agora ao Salmo 72. Salmo de Salomão. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei, que ele julgue o teu povo com justiça e os teus aflitos com retidão. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas atrarão com justiça. Que o rei julgue os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague o opressor. Ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua através das gerações. Seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Que em seus dias floresçam os justos e haja abundância de paz até que cesse de haver lua. Domine ele de mar a mar, e desde o rio até os confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto, e os seus inimigos lambam o pó. Que os reis de Tarsis e das ilhas lhe paguem tributo. Os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes, e todos os reis se prostrem diante dele. Todas as nações o sirvam,
porque ele livra os necessitados que pedem socorro, e também os aflitos e aqueles que não têm quem os ajude. Ele se compadece dos fracos e dos necessitados, e salva a alma dos que precisam de auxílio. Ele os redime da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. Viva o rei, e que lhe deem ouro de Sabá, que continuamente se faça por ele oração, e o bendigam todos os dias. Haja na terra abundância de cereais que ondulem até o alto dos montes. Sejam os seus frutos como os do Líbano, e das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra. Que o nome do rei permaneça para sempre, e que prospere enquanto o sol brilhar. Que todos sejam abençoados por meio dele, e que todas as nações lhe chamem bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que faz maravilhas. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha a terra. Amém e amém. Aqui terminam as orações de Davi, filho de Jessé. E acaba aqui o livro 2. Né? Embora aqui terminem as orações de Davi, este último salvo de quem é? De Salomão. E que interessante esse salmo a respeito do rei, né? O rei de Israel. E volto a dizer aqui, né? O rei de Israel prefigura a pessoa de Cristo, o rei dos reis. E aqui tudo isso que é pedido, né, a Deus em favor do rei e tudo mais, tudo isso reflete o desejo que deve haver no nosso coração em relação ao Rei Jesus Cristo. Né? Tenha Ele domínio sobre toda a terra, né? Que Ele favoreça os que estão necessitados, que Ele tenha total vitória sobre os seus inimigos, enfim. Tá bom? E, por fim, vamos a João 4. Deve estar longuíssimo esse vídeo. Mas vamos lá. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, ele deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Então Jesus fez algumas viagens da Galiléia para a Judéia, enfim, ao longo dos 3 anos. E nesse ponto aqui ele está na Judéia e ele vai para a Galiléia ao norte, mas ele tem que passar por Samaria. E Samaria era um local evitado por muitos judeus ali do sul, porque os samaritanos eram um povo misturado, que depois do exílio acabaram ficando ali, mas eles eles eram misturados, eles não eram israelitas puros. Então, havia muito preconceito. E Jesus passa por Samaria com os seus discípulos. Né? Era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. E Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Essa mulher samaritana indo tirar água ao meio-dia significava que ela não queria se encontrar com outras mulheres, porque certamente a hora de pegar água não era ao meio-dia, né? O ponto de maior calor do dia. Certamente era um outro horário que as mulheres deviam ir buscar. Então, nesse horário vai aquela mulher, Jesus pede água para ela. E você vê como Jesus já cria uma ponte, né, de comunicação ali, já pede um pouco de água. E ele vai vincular essa ideia da água à conversa com aquela mulher. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? O normal seria que ele a evitasse. É isso que ela está dizendo. Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos.
Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá e chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5. E esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. E a mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é profeta. Os nossos pais adoravam nesse monte. Mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Vocês, os samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quando Jesus revela, que ele sabe mais da vida dela do que ela imaginava, ela percebe que ele é um profeta, ou seja, ele é alguém especial. Ele é alguém que sabe das coisas. E aí ela mesma conecta a conversa aqui com a ideia de adoração. Talvez esse fosse um ponto crucial na vida de um samaritano, né? Saber de fato onde é o lugar de adoração. Eles acreditavam que era no monte onde eles estavam, né? E não lá em Jerusalém. E aí Jesus diz todas essas palavras aqui, dizendo que a adoração não vai mais ser num local aqui ou acolá, mas vai ser uma adoração em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores adorarão a Deus assim. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Que Jesus tinha falado para ele: vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus. Aí ela fala: não, mas eu sei que virá o Messias chamado Cristo, e quando ele vier, ele vai nos anunciar todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. E naquele momento chegaram os discípulos de Jesus, se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, ela deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: mestre, coma. Então veja, aquela mulher, quando se viu impactada no conhecimento de Jesus ali, ela deixou o que ela estava fazendo e foi compartilhar essa mensagem. Veja como é recorrente em João. Lá em João 1 a gente já viu isso, né? As pessoas que conhecem Jesus, elas imediatamente se transformam em compartilhadoras de quem é Jesus. E ela vem e chama as pessoas: venham ver, venham conhecer. Enquanto ela foi, o pessoal, os discípulos disseram: Jesus, come, come, come. Mas ele disse: eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? E Jesus lhes declarou:
A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda falta 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Então Jesus quer dizer para eles o seguinte: olha, mais importante do que me alimentar é fazer a vontade do meu Pai. Fazer a vontade do meu Pai me alimenta, me fortalece. É o que há de mais importante para mim. E aí ele fala da ceifa, dos ceifeiros. Né? Fala, olha, eu tenho semeado e vocês são chamados a colher. Então tem uma obra, tem uma missão. Há frutos que precisam ser colhidos. Os campos branquejam, estão preparados. Deus tem preparado esses corações, vocês precisam colher. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: Ele me disse tudo o que eu já fiz. Olha só, essa foi a evangelização da mulher samaritana. Ela disse: ó, Ele me disse tudo o que eu já fiz. Foi isso. E lançou a pergunta: será que ele não é o Cristo? Quer dizer, olha como ela evangelizou. Ela não mal sabia reproduzir o que ela tinha acabado de ouvir de Jesus. Ela ouviu que a água que ele tinha oferecido era uma água que que tiraria completamente a sede dela. Ele tinha dito para ela que os adoradores de Deus adorariam o Pai em espírito e em verdade, não necessariamente num determinado monte. Mas ela não vai no aspecto teológico da evangelização. Embora seja muito positivo a gente querer evangelizar com teologia, com instrução e tudo mais, e é assim mesmo, tem que acontecer. Mas quando nós ainda não sabemos como evangelizar com explicações profundas da palavra de Deus, a gente pode dizer a respeito da nossa experiência. E foi isso que ela fez. Ele me disse tudo que eu já fiz. Esse foi o conteúdo da mensagem que ela levou. E isso atraiu as pessoas para irem conhecer Jesus. E aí, quando os samaritanos foram até Jesus, tiveram esse contato, essa experiência com ele, pediram que permanecessem com eles. Jesus ficou ali 2 dias, ficou com eles um tempo. Muitos outros, além daqueles homens, creram em Jesus por causa da palavra de Jesus. E olha o que eles disseram depois para a mulher. Agora, não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Quer dizer, o testemunho daquela mulher foi essencial, um testemunho simples, básico, apenas de convidar os homens a ver Jesus, a conhecer Jesus, a ouvir Jesus. E aí, no momento que eles se encontram com Cristo, isso já é definitivo. Mas ela foi uma ponte. Aquela mulher foi um instrumento. E da mesma forma, eu e vocês podemos ser instrumentos para atrair pessoas para conhecer Jesus. Passados 2 dias, Jesus saiu dali e foi para a Galiléia, porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim chegou a Galiléia. Quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Jesus foi outra vez a Caná da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho, e havia ali um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho, que estava morrendo. Então Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra
de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, seus servos vieram ao encontro dele, anunciando que seu filho estava vivo. Então perguntou a que hora seu filho havia se sentido melhor. Informaram: ontem, à 1 hora da tarde, a febre deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. Este foi o segundo sinal que Jesus fez depois de ir da Judéia para a Galiléia. Muito bem, meus queridos, esse vídeo vai para o YouTube no dia 25 de março, um dia antes do meu aniversário, que é domingo. Então no dia do meu aniversário não vai ter vídeo, tá bom? Vai só ter vídeo no dia 27 depois. E eu louvo a Deus por ter chegado até aqui com vocês, né? Uma alegria ter vocês. Um presente que Deus tem me dado são as pessoas que Ele tem posto ao meu lado para me abençoar, né? Para me motivar também, porque a gente precisa da motivação, do estímulo de outros, né? Da ajuda. Vocês não sabem, mas muitos comentários de vocês me ajudam bastante, né? Vez ou outra na minha vida aí, minha tendência é dar uma caidinha, né? Mas aí Deus sempre manda pessoas assim que de alguma forma, às vezes elas nem percebem, mas elas são instrumentos de Deus para me erguer e para continuar avante na caminhada, né? E Jesus tinha essa força máxima dentro de si, né? De cumprir a vontade de Deus. A minha comida é fazer a vontade de Deus, ele disse aqui, né? Olha aqui, ó. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra, né? E eu vejo que tem muitos pastores que têm uma força interior, um gás, uma coisa assim impressionante, que se todo mundo sumir da frente deles, eles vão continuar e vão avançar e tem aquela força. E eu olho para a minha estrutura, eu vejo como eu sou um pó. Eu não tenho essa automotivação, esse ímpeto, sabe? Eu preciso sempre pedir a Deus: Senhor, me ajuda mais hoje. Me ajuda mais hoje. Me ajuda hoje. Eu preciso da porção da tua graça para hoje. Pelo menos para hoje, Senhor, para vencer mais um dia. E Deus faz isso. E Ele faz isso através de pessoas. E eu agradeço por cada um dos que tem me ajudado a continuar. Deus te abençoe. Um forte abraço. Até mais, se Deus quiser.